Fausto Zamboni é doutor em letras e literatura, autor de 2 livros importantes para se compreender os problemas principais da escola hoje. O primeiro é Contra a Escola, Ensaio sobre Literatura, Ensino e Educação Liberal, de 2016, um livro que é resultante de seu estudo de doutorado, e este aqui, que vocês certamente conhecem, chamado A Opção pelo Homeschooling, guia fácil para entender por que a educação domiciliar se tornou uma necessidade urgente em nossa época. Um livro que eu sempre indico, porque ele não só aborda o tema em questão, como ele faz uma belíssima recapitulação de tudo o que conduziu a escola aos problemas que nós percebemos hoje. Fausto, muito obrigada por conceder essa entrevista para nós. Eu que agradeço, né? É um prazer estar aqui falar desse assunto que é bem importante, que é a educação. E você é um praticante, você educa os seus filhos em casa, então você tem propriedade para falar de homeschooling, de educação domiciliar. Nós estamos na educação domiciliar há 3 anos e meio, né? Tenho 6 filhos, mais velho já vai fazer 15 anos, né? E, enfim, temos de várias idades, até 2 anos, né? Estamos aí fazendo homeschooling, então, desde esse período aí. E uma curiosidade, assim, que eu tenho certeza que o público vai ter, então eu não posso deixar de perguntar. Que é algo que você fala no seu livro também, esta mescla, né, se educar várias crianças de idades diferentes, propicia um desenvolvimento melhor para todas elas, né? As pessoas acham que segmentar por idade aumenta a produtividade, é um termo, né, até banal para falar de educação, mas vamos nele. E, na verdade, não. Crianças de diferentes idades, você tem um desenvolvimento melhor. Como é que você observa isso dentro da sua casa? Olha, não só criança, eu acho que a convivência com pessoas de todas as idades é muito enriquecedor, para qualquer um, né? Para as crianças, então, principalmente as mais novas, é muito importante observar os mais velhos, né? Como que eles fazem, porque muito do que a gente aprende é por imitação, né? Não é só aquilo que é ensinado, mas é aquilo que é observado na vivência real, né? Então, para os pequenos é muito importante essa observação, esse contato, né, com pessoas, a meu entender, de todas as idades, né, e em situações reais, assim, né? Então, você está numa situação resolvendo um problema real, crianças gostam disso, né? Brinquedo é só quando não tem uma coisa de verdade para mexer, né? Para os mais velhos também é bem importante, porque eles aprendem, enfim, que não tem só pessoas da idade dele, mas há pessoas de idades diferentes, com necessidades diferentes também, que você tem que modular, por exemplo, o seu comportamento, a sua voz, né, a maneira de lidar, porque ele está em outro estágio de desenvolvimento. Isso é enriquecedor para qualquer um, para os mais velhos também. Veja, para mim também, né, lidar com criança, aprendi muita coisa, porque quando criança a gente não está percebendo e prestando atenção, né, enfim, em várias coisas importantes, então a gente rememora coisas que nós vivemos, aprendemos também muita coisa sobre o ser humano, enfim. Eu vejo que isso é muito importante para todos, né? Os mais velhos podem ajudar e eles ajudam os mais novos, e eu creio assim, que ensinar alguma coisa é uma das melhores maneiras de se aprender também. Então, se possível, o mais velho, ele ajuda, e gosta de ajudar porque, enfim, ele mostra que ele aprendeu e que ele pode fazer uma coisa real também, né? Uma coisa que tem valor. E o desenvolvimento da responsabilidade acaba se tornando natural, né? Não fica uma teoria sem base. Na verdade, acaba ele próprio se dando conta da responsabilidade que ele pode ter por ele próprio e na relação com o próximo, né? Com os irmãos menores também. Certamente. Acho que a responsabilidade é na vivência mesmo dela, né? No exercício dela que a gente vai adquirindo, né? Enriquecendo ela e, enfim, e dessa forma é possível, né, sempre se enriquecer. Eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, inclusive, né, da educação, para além até de um estudo acadêmico de um assunto, né? Não, porque eu acho engraçadíssimo, né? As escolas querem falar de autonomia, de responsabilidade, disso, daquilo, de solução de problemas, quando a gente tem uma estrutura escolar com o ensino definido por meia dúzia de burocratas e as pessoas
mesmo conscientes dos próprios talentos e inclinações, elas não têm a chance de experimentar, né, o que é responsabilizar-se por uma das escolhas mais importantes na vida, que é o que eu quero aprender. Então, assim, isso que eu acho um dos elementos mais interessantes que o homeschooling traz, de volta ao debate, o aprendizado mais interessante, aquele que funciona melhor, digamos assim, é aquele do que nós desejamos aprender, né? Nós temos um compromisso pessoal com aquilo, e aí a nossa responsabilidade com relação ao estudo, ela é muito maior e ela é natural, né? Então, inclusive, eu acredito que os próprios pais, né, para ele já é algo importante nesse sentido. O pai que opta pelo homeschooling, ele está assumindo uma responsabilidade, muitas vezes até um risco. Muitas vezes responsabilidade envolve risco, envolve você se aperfeiçoar, conhecer o assunto, conhecer a legislação a respeito, certo? Às vezes lutar pela implantação de uma lei, como acontece, enfim, tornar-se ativo nesse processo, tornar-se um sujeito, um cidadão de fato, porque o pai que simplesmente deixa o filho, muitas vezes acontece isso, né? O pai deixa na escola, ele não tem culpa também porque não tem responsabilidade nenhuma, e não assume, às vezes não percebe que tem, né? E só esse fato, já, enfim, a criança, como eu disse, percebe muito pela observação. Então, ele observa esse fato, ele percebe. Então, aqui em Cascavel, nós aprovamos uma lei sobre o homeschooling recentemente, né? Conseguimos aprovação nas várias instâncias, foi todo um trabalho das famílias, né? De ir até as comissões, de ir ao plenário, de participar das votações, de dialogar com os vereadores na época das votações, com o prefeito também na época para sancionar a lei. As crianças acompanham esse processo, aprendem como se faz uma lei, como se organiza a respeito, né? Tudo isso é parte da autonomia. Nossa autonomia ela não é absoluta, mas então nós temos que conquistar, trabalhar para conseguir alguma autonomia, né? E isso aí para os pais e para as crianças, acho que isso daí, no nosso caso aqui, foi bastante enriquecedor esse processo, né? E autonomia, claro, né? De fato, hoje em dia, praticamente não há autonomia, né? Na educação se observa um processo assim de perda de autonomia cada vez maior ao longo da história, né? As escolas foram mudando de natureza, assim, o sistema educativo começa a ser cada vez mais centralizado, dá menos opções, e por isso até que surge o homeschooling como uma tentativa de dar uma resposta para essa situação na educação, né? Surge, não, na verdade, quer dizer, surge como um movimento moderno, né? Porque é algo milenar, né? Né? Como você diz. Nesse contexto, ele surge como uma resposta a essa situação, mas ele é um resgate também, porque, na verdade, assim, muitos têm a noção, assim, imagina que na história as liberdades vêm crescendo, né? E, na verdade, em muitos casos é o contrário que está acontecendo. Na educação é o contrário. Estamos perdendo de possibilidades, né, direitos e deveres que nós tínhamos, e na educação nem temos essa noção em muitos casos, que nós deveríamos ter essa responsabilidade, esse direito. Então, em primeiro lugar, é reconquistar um terreno perdido, um terreno muito valioso, né? Porque qualquer liberdade de pensamento e liberdade de expressão, sem uma liberdade educativa na base, ela não faz sentido mais, ela deixa de ser uma liberdade, porque já houve um direcionamento, né? Como você diz, meia dúzia de pessoas já sentou, já decretou, e a gente resta apenas ali obedecer naquele espaço e, inclusive, acreditar que está tendo autonomia. Né? Sabe o que me chamou a atenção? Você menciona em algum dos capítulos, acho que, se não me engano, no capítulo 8 dessa obra aqui, o National Center for Home Education Research, né, que é um centro de estudos, né, sobre educação domiciliar nos Estados Unidos, é um centro nacional de estudos. E aí eu me pergunto, você citou Cascavel porque você é professor hoje de literatura na UniOeste, você é professor universitário. Do ponto de vista da pesquisa, o Brasil tem algo parecido com este Centro Nacional para a Pesquisa sobre Educação Domiciliar, como a gente tem nos Estados Unidos? Existe algo parecido? E caso não exista, você tem a intenção de, já que você é um professor universitário, criar esse centro, ou você já toca algo parecido? Não toco. Na verdade, não tem nada parecido aqui no Brasil.
Na verdade, o movimento nos os Estados Unidos é o país que mais tem alunos na educação domiciliar, né, e como movimento de ressurgimento do homeschooling, né, moderno, é o país mais desenvolvido nesse sentido. Então, já são décadas de experiência acumulada, e essa experiência se traduz, então, em materiais de ensino em grande quantidade, né, em associações, né. Então, nós não temos algo parecido no Brasil. Apesar do grande crescimento da educação domiciliar, nós vemos aí um crescimento na ordem de mais ou menos 2.000% na última década, né, começou praticamente do quase nada para uma situação agora com várias pessoas ou praticando, ou pesquisando a respeito, ou conhecendo. Então, nós temos o quê? Temos uma Associação Nacional de Educação Domiciliar, né? Em torno dela se reúne materiais, algumas pesquisas, mas não temos uma estrutura acadêmica para pesquisar o assunto. Nós temos grupos de estudo, né? O que existe no Brasil como realidade? É algo independente, em geral, das instituições. Também isso é importante que se diga, e até tem bastante discussão. Então, muitos grupos públicos na internet discutindo educação domiciliar, temos grupos privados, enfim, grupos de estudo, tem grupos de apoio das famílias, né? Então, ali existe uma troca de materiais, né? Principalmente o que acontece no Brasil. Estamos numa fase em que as pessoas estão buscando a melhor maneira de se decide de conhecer ou de aplicar a educação domiciliar. Então, nós temos hoje uma fermentação cultural em torno da educação domiciliar, como eu falei, né? São livros sendo lançados, né? Editoras, inclusive, que estão surgindo. Nós temos eventos sobre educação domiciliar, nós temos grupos de estudo, né? Grupos de apoio, que estão muitas pessoas que estão desde conhecendo o assunto até produzindo, né? Professores também lançando cursos, né? Apoiando os outros. Então, é um tipo de iniciativa que está fora assim do âmbito acadêmico, da própria sociedade civil, né? Buscando alternativas e buscando possibilidades, né? Em relação à educação domiciliar. Então, esse processo, eu acredito que é o mais importante. Né? Existe uma outra possibilidade, né, outra necessidade, inclusive, de se entender esse fenômeno, de conseguir pesquisas a respeito da educação domiciliar. Né? Como é algo novo no Brasil, em primeiro lugar, as famílias evitam se expor. Certo. Então, é um pouco difícil fazer pesquisa. Né? Por ser novo, também é mais difícil ter dados. Então, imagino que a partir de agora vão começar as pesquisas. Em âmbito universitário, que é onde existe pós-graduação, bolsa de pesquisa, ainda existe muito desconhecimento em relação à educação domiciliar. E esse desconhecimento, ele se acompanha muitas vezes de uma visão negativa, porque as pessoas estão acostumadas a ver na escola a principal saída, né, para os problemas da educação. Então, ainda existe muito um discurso assim que de meramente repetir algumas ideias, como, por exemplo, a escola é muito importante para a socialização, né, os pais não vão dar conta de prover uma boa educação para as crianças, porque não tem uma instrução, não tem uma preparação, não fizeram estágio, não conhecem legislação, etc, etc, etc. Aqueles mitos todos que a gente pensa, mas esses mitos todos são uma bobagem se a gente olha para trás, né? E vê durante quanto tempo a humanidade coexistiu com a ausência do tal do sistema de ensino obrigatório, né? É curioso esse tipo de mito. É um sistema, hoje em dia, bastante complexo, certo? Então, existe, sei lá, representação em vários níveis na sociedade, legislação de todo tipo, e, enfim, ele é muito complexo, porém, o que a gente vê na realidade é que isso não se traduz numa melhora dos níveis de ensino. A educação é um problema nesse sentido, vários testes, né, oficiais e, inclusive, internacionais mostram que tem havido um declínio nesse sentido. Em questão de convivência nas salas de aula, de se oferecer um ambiente bom, isso também não se traduz. Todo esse esforço, ele não tem resultados positivos na educação. Né? Eu acho, inclusive, que esse esforço não é em vão.
Mas uma coisa que me deixou curiosa, a sua tese de doutorado, que gerou a obra Contra a Escola, Ensaio sobre Literatura, Ensino e Educação Liberal, como ela foi recebida pela banca? Ela já inclui o homeschooling como exemplo de reação da sociedade a essa decadência e degradação do sistema escolar público, ou assim, do sistema de ensino de maneira geral? E, enfim, porque no caso da sua tese, você diagnostica os problemas da escola, mas você já toca no assunto do homeschooling, ou ainda não? Sim, na verdade, assim, a tese foi defendida em 2011, né, foi escrita nos anos anteriores, né, nos 4 anos anteriores, e a educação domiciliar ainda é bem mais incipiente no Brasil naquela época, mas eu já toco nessa questão. Eu faço um estudo enfim, eu como professor, né, eu notando assim as dificuldades na educação, eu procurei fazer um retorno para ver o que aconteceu na história da educação, como chegamos a esse ponto, né? E aí eu também entro na questão do homeschooling. É que no Brasil, na época, eu inclusive não conhecia pessoas que praticassem, né? Então era um tratamento mais teórico na época, né? Sobre o homeschooling como alternativa, como exemplo do que acontecia nos Estados Unidos, né? Hoje já se tornando prática no Brasil. Então, eu já tratei desse tema, porém, ele não está no centro da tese, né? Certo. Ele é eu simplesmente tratei disso como uma alternativa que eu considerei à época uma alternativa válida, né? E que importante, que deveria existir. E, enfim, foi nos assuntos tratados. A recepção por parte da banca foi, na verdade, teve por membros diferentes e reações diferentes, né? Alguns gostaram, acharam interessante, muitas vezes gostaram de alguns aspectos, mas acharam problemática, assim, em outros aspectos, e teve até uma professora que foi radicalmente contra, né? E queria a todo custo a reprovação. Então, na verdade, sim, foi, pelo testemunho de outras pessoas que estavam ali presentes, né? Defesa mais dura que eles tinham visto já até então. Foi controversa a recepção, né? Foi bem controverso, sim. Mas, assim, meu orientador, ele me deu liberdade, eu sou bastante grato a ele, né? Que deu liberdade para eu tratar do tema, né? E isso foi importante. E nem sempre isso é possível, né? Em alguns contextos, isso é bem problemático, é bem cerceado. Eu conheço pessoas, inclusive, que tiveram que recortar toda a tese, mudar mais de uma vez por exigência de colegiados, e no fim ainda ser reprovado. Caramba! Mas, assim, no seu caso, ela foi defendida no departamento de literatura, né, de letras. Isso. Eu acho que se fosse no departamento de pedagogia, não sei se passava não, Fausto. Não sei. Sabe o que eu queria que você contasse um pouco para o pessoal? No capítulo 10, né, no último capítulo desse seu livrinho, que eu considero assim um livrinho de ouro para os pais que querem realmente entender, né, qual que é a do homeschooling. Para mim, acho que é a melhor introdução ao tema que a gente tem hoje no mercado editorial. No capítulo 10, que é sobre abordagens educativas, você cita duas: o aprendizado pela descoberta e a educação clássica, né? E você mostra as diferenças entre eles. Isso tudo, claro, após ter demonstrado como é que os pais, mesmo sem ter uma formação específica, costumam se sair na educação domiciliar muito melhor do que os professores, né? Porque, de fato, a família tem um envolvimento com a educação dos filhos, ela já está envolvida naquilo, você só amplia esse envolvimento, se responsabilizaram também pela educação formal, né? Você até cita digamos assim, a ampliação, né, do sentimento de amizade, tal como descrito por Aristóteles, presente nas relações familiares, né? O que é uma analogia belíssima que você faz, ou seja, a família se eleva nas nossas relações interpessoais quando você tem homeschooling, porque você tem essa possibilidade. E eu queria que você falasse dessas duas abordagens, qual delas é mais praticada no Brasil, ou se a gente ainda não tem esses dados, e qual é a que você aplica e que resultado você observa, ou se você acha que é possível escolher uma ou outra, ou se o ideal é realmente observar os filhos e ver qual que vai ser mais apropriada a cada um deles.
Então, eu falei da aprendizagem por descoberta. Na verdade, o homeschooling, quando tem um grande boom na década de 50, 60, esse tipo de abordagem foi muito valorizado em contraposição a uma escola tida como tradicionalista, que na verdade não era uma escola tradicionalista, né? Mas é uma escola que estava bastante engessada, né? Inclusive, a esquerda se valeu muito da busca do homeschooling como uma alternativa, uma maneira alternativa de se ver a educação, né? E nessa época, enfim, se explora bastante esse aspecto. Eu considero isso nos Estados Unidos, né, Fausto? A esquerda, assim, lá nos Estados Unidos. Aquele pessoal, certo. É uma abordagem mais libertária, vamos falar assim, em relação à educação, né? Eu considero que essas duas, eu citei essas duas formas, porque é na verdade, uma introdução bem genérica, né, sobre o homeschooling. Eu considero dois aspectos importantes, né? Eu acho que um aspecto é a educação, haver liberdade educativa, porque a educação ela é uma técnica, né, uma busca de desenvolver as capacidades humanas, né? E não existe uma fórmula, né, que vá dar certo em educação. A educação depende muito, enfim, de quem está buscando educação, de quem é o professor, né, dos meios que nós temos à disposição. E a educação ela busca responder às necessidades reais também. Então, eu vejo que é sempre importante haver esse elemento de abertura, né, e de que a educação possa ter o seu aspecto de um desenvolvimento próprio, né, do ser humano. Inclusive, porque a educação mais elevada ela tem que ser livre. Né? Se você imagina Sócrates, né, ou Platão tendo que se submeter às regras do Ministério da Educação. Né? Na verdade, eles estão criando possibilidades, certo? Então, o Ortega y Gasset fala isso muito bem, no meu entender. Assim, existe a diferença entre o estudante e o estudioso. E o estudante é aquele que faz uma coisa por uma obrigação externa e ele pode fazer, inclusive, com muito boa vontade. Né? Porém, aquilo só tem um valor, de fato, quando ele vai deixando de ser um estudante para se tornar um estudioso, ou seja, aquilo é pessoalmente importante e ele vai dedicar a vida dele para entender e estudar aquele assunto. Então, então, a educação consiste em passar do estudante para o estudioso. Então, pode parecer que o estudioso é aquele que é mais tem menos liberdade. Não, mas por um lado ele tem um impulso pessoal. Então ele é uma busca, responde a uma busca pessoal pelo conhecimento. E eu acredito que essa é maior realização humana é você, inclusive, entender e buscar aquilo que é importante, né? Porém, inventar roda também não dá, certo? Nós temos aí séculos, né, de conhecimentos que foram acumulados, que são valiosos, enfim, é um percurso que as pessoas muito mais inteligentes do que nós fizeram, e nós temos que aprender com eles, certo? Então, é importante buscar aquilo que de melhor se fez em matéria de educação. E, no meu entender, a educação clássica é que responde a essa exigência, essa busca, né? Mas numa sociedade em que, digamos assim, tão influenciada pela tal da Revolução Científica do século XVII, né? Não sei se nem cabe chamar a Revolução Científica, mas eu diria daquele momento em que a ciência passa a ser tão importante para a sociedade que você tem a segmentação das ciências com a segmentação e a especialização, você começa a ter desenvolvimento, e isso lá no século XIX, com a ideologia cientificista, né, a ideia de que a ciência é o conhecimento máximo, isso vai desembocar em algum momento nos debates educacionais, na ideia de que uma educação científica seria, digamos assim, a mais útil e a mais correspondente ao tipo de sociedade que nós somos hoje, né? Como que você vê a integração entre educação clássica e conhecimento da ciência, porque as pessoas muitas vezes não conseguem perceber que na educação clássica, você aborda também conceito de ciência para depois, de repente, ter uma carreira científica, né? Muitas pessoas acham que o colegial científico, ou seja, a gente tem uma tintura superficial, um pouquinho de química, um pouquinho de física ou tal,
pode nos ajudar a entender, a fazer uma trajetória científica depois. Você acha que a educação clássica ainda é a melhor base também para aqueles que vão futuramente se dedicar à atividade científica especializada, medicina, física, astronomia, seja lá o que for? Olha, essa pergunta foi muito interessante, porque eu acabei de me lembrar agora de alguns aspectos que envolvem o debate sobre o homeschooling. E muito se fala isso aí, a escola é o lugar do conhecimento científico, certo? Isso é importante que as crianças estejam na escola. Isso é muito engraçado. Por quê? Porque nós estamos numa época de grande prestígio do conhecimento científico, né? Porém, mesmo na época em que, enfim, se deu o desenvolvimento da ciência, como que eram formados os grandes cientistas? Eles não eram formados com conhecimento, aprendendo ciência na escola. Eles aprendiam, primeiro, literatura, boa literatura na escola, né? Enfim, e uma educação era mais parecida com o que chamamos hoje de educação clássica, né? Inclusive, um presidente americano, né, da época da Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, ele dizia: bom, não precisa, a educação que nós temos é a educação liberal, ou seja, a educação da elite. Mas o povo não precisa ter educação liberal. Né? O povo pode ter outro tipo de educação, porque eles vão fazer um serviço mais simples. Certo? Então, a educação da elite sempre foi educação liberal. É uma educação em que você aprendia, né, em primeiro lugar, você absorvia as obras clássicas, porque as obras literárias, as boas obras literárias, são aquelas que nos trazem os conceitos mais importantes, né, as representações mais importantes da cultura, e toda a cultura está permeada daquelas noções, daqueles valores, daquelas histórias. Aquilo que permite o diálogo entre as pessoas na sociedade, certo? E também te dá os meios linguísticos mais adequados para você exprimir seus pensamentos, enfim, dialogar, pensar e conversar. No mínimo, é uma grandiosíssima base, né? Isso sim é uma base no sentido de que a partir daí você consegue participar da sociedade, não importa muito que caminho você escolha, né? Porque sem isso, como é que você é capaz de exprimir liberdade, de formar opinião, de mostrar para as pessoas qual é o seu pensamento em qualquer área? Né? O que acontece hoje em dia é que, como você disse, existem essas pinceladas de conhecimento científico, que não é o método científico, são resultados da ciência, e, entre parênteses, a ciência ela é um conhecimento provisório, então, ou seja, é um conteúdo aceito, mais ou menos aceito, né, na época em que o livro foi planejado, né? E até segunda ordem. Não dá uma noção de como seja um método científico, como você tem que se preparar, né? Então, na verdade, como a gente vê aí, existem trabalhos muito interessantes mostrando que o pensamento filosófico ele só é possível onde existe uma evolução literária anterior sólida. E o pensamento científico vem em seguida. Certo? Então, ele é um resultado posterior de um tipo de desenvolvimento cultural que ele começa na literatura. Então, tem a raiz no discurso do imaginário e na boa expressão literária. O que nós vemos hoje em dia são os alunos não conseguindo nem entender os textos. Eles chegam lá no último ano do ensino médio e quase ninguém consegue ler e interpretar um texto. E esse é o resultado de você tirar a educação literária do centro da educação, certo? Então, assim, uma educação científica, ela tem valor, claro, porém, o lugar dela não é na formação básica. A educação científica, ela, depois que já existe, já estão lançados os fundamentos da educação, de facilidade de pensamento, de expressão, inclusive de percepção das coisas. Aí, o conhecimento científico é um conhecimento especializado, que ele parte do discurso comum, que é desenvolvido pela literatura, e desenvolve num certo sentido. Então, cada ciência desenvolve um aspecto específico, e uma pessoa não pode ser formada a partir de alguns aspectos de uma ciência. Certo? A formação da personalidade tem que se basear daqueles elementos que são mais valiosos, que são mais universais, que foram reconhecidos depois de várias gerações como valiosos. Então, é nisso que tem que assentar, e é isso que dá acesso, né, ao diálogo do que acontece na cultura, né, do que aconteceu na história da humanidade, e inclusive dá o significado do debate como ele está colocado hoje, ou seja, de quais transformações nós temos hoje na sociedade, e o que significam, né, o que está em jogo. Só a partir de uma educação literária sólida, né,
e com alguns elementos também de cultura filosófica, numa idade mais avançada, claro, né, é que pode nos dar, então, essa base, porque depois vem a formação científica. Uma pessoa mal formada, que tem, inclusive, uma personalidade fraca, né, ela vai distorcer seus estudos científicos, ela não vai entender direito as consequências daquilo. Então, não adianta você ter pessoas disformes com pensamento científico desenvolvido. Na verdade, nem isso tem. Né, quando não e tem aí, uma boa... você acaba tendo cientistas que, ao mesmo tempo, não entendem nada do mundo e não entendem também quem são eles próprios. Esse é um paradoxo de você não moldar, assim, não ter como prioridade essa formação da personalidade por meio da educação clássica e direto para, digamos assim, técnicas, né, resultados das ciências diversas, e formar cientistas que, na verdade, parecem mais técnicos de laboratório, mas não têm relação nenhuma com o mundo no qual eles estão inseridos. É uma consequência desse modelo educacional cientificista que a gente tem muito predominantemente hoje? Com certeza é uma consequência. Então, na melhor das hipóteses, você vai ter, então, esse tipo de pessoa, Na né, melhor. que tem um conhecimento muito especializado num assunto muito estreito, porque, assim, numa tese científica, né, que pessoa que vai se desenvolvendo na vida acadêmica, vai se estreitando cada vez mais o objeto que ele vai estudar. Então, ele é um grande amador em todo o resto, e todas as questões mais importantes para a vida dele não se desenvolveu, né? E ele vai saber lidar com aquele ponto específico. A gente vê que, mesmo em relação à ciência, isso pode ser muito problemático, né? Porque você passa a ter um conhecimento, você acredita que ele é muito valioso, mas ele é muito estreito e ele pode ignorar, inclusive, aspectos muito importantes da própria ciência. Né? E a gente pode ser levado a assumir, por exemplo, políticas públicas em nome da ciência, por exemplo, mas de uma ciência muito estreita, de pessoas que, por exemplo, não compreendem tudo que está em jogo, né, que pode ser levado ou pelo medo, ou pelo desejo de ganhar dinheiro, né, de conquistar espaço social. Enfim, é uma realidade nossa agora. A ciência com muito peso nas discussões públicas, porém... Sem moralidade como base. E, às vezes os resultados são desastres, né, porque se toma... vou fazer uma política sobre população, controle populacional, vou fazer uma política sobre saúde pública, várias, que são, assim, uma calamidade, porque as pessoas não têm noção dos elementos humanos que estão envolvidos ali. Né? E a gente olha para a ciência, sei lá, 30, 80 anos atrás, e aquilo muitas vezes parece uma aberração. Basta lembrar a eugenia, na época, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que praticamente em todos os países da Europa aquilo era uma coisa que todo mundo pensava, todo mundo estava apoiando, né? E de repente aí aconteceu aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, né, nos campos de concentração, e aí todo mundo abafou, entendeu? Aquele entusiasmo todo pela eugenia, né? Mas muitas entidades continuam até hoje aí, e elas nasceram ali com aquele propósito, aí mudaram de nome, né? Mudaram de discurso, mas estão até hoje aí. Certo? E isso acontece quando a ciência vem, em nome da ciência, né, se tomam muitas medidas, e essas medidas são muitas vezes completamente desumanas. Isso existe até hoje, certo? Não é uma coisa da época nazista, que nós temos um distanciamento no tempo e a gente pode olhar assim. Consegue ver, né? Hoje. A gente consegue ver com perspectiva. Bom, você menciona uma série, ao longo dos capítulos dessa obra, você menciona, pelo menos na primeira parte, você menciona o que está por trás dos vários problemas, né, dessa falência do modelo educacional brasileiro. Mas logo assim no comecinho, você diz que os efeitos assim de você ter um modelo educacional já são limitar a própria possibilidade de crescimento das pessoas e de adaptação ao mundo, porque você diz assim, bom, mas tudo bem, você vai no máximo ter uma educação que vai formar as pessoas por um mercado específico, só que o mundo está em constante mudança, as profissões, elas desaparecem, surgem outras, etc. Então, o maior problema de você ter um modelo educacional definido, tal, centralizado, é justamente você reduzir a possibilidade das pessoas de se reinventarem, de se adaptarem e de constantemente
serem capazes aí de sobreviver às mudanças que são naturais ao mundo, porque tudo muda, né? Como é que você vê isso hoje, que a gente está num momento de pleno desaparecimento de profissões, surgimento de outros? Você percebe isso? Você acha que há alguma relação entre isso e o sentimento das pessoas de não saber mais para onde vão, o que fazem, desemprego, a dependência de que alguém dê um caminho para elas e não capacidade de abrir um caminho para elas próprias? Você acha que há uma relação? Certamente, né? Isso daí é a marca da educação moderna e os resultados já são muito visíveis. Ou seja, a educação ela é um processo que ele é contrário do controle. A educação, o próprio termo significa, né, que é conduzir para fora, né, sair de si e conhecer o mundo. E o que nós temos hoje é o processo de controle. Esse processo de controle, assim, ele vai tornando uma proporção que as pessoas só entendem aquilo que é discutido dentro de um grupo específico, né, perdem a noção de aspectos inteiros da realidade, acreditam no valor, né, dessa proposta ou dessa maneira de pensar e acha que todo mundo tem que entrar naquele esquema. Isso é a realidade da educação hoje. O discurso, no âmbito da educação, é um discurso de autoglorificação. Ou seja, você vai aprender que um tempo a educação era tradicionalista, muito autoritária, muito fechada e sem resultados, e depois foi se abrindo e foi melhorando, e novas técnicas foram surgindo, e chegou no momento que nós estamos hoje, no ápice. Essa é a visão que a pedagogia tem de si mesma, né? E muitas vezes não conseguem perceber e dar conta de problemas que estão assim, gritando nas escolas, né, no desempenho dos alunos, não conseguem reconhecer esse problema. Por quê? Porque justamente a inteligência se fechou demais. O que se dizia era uma coisa, mas não condizia assim com a realidade, né? Então já é, no meu entender, um declínio já na capacidade da perceptiva e uma incapacidade de expressar aquilo que se vive, né? Isso é o que tem acontecido conosco, na verdade. Essa educação, assim, na verdade, cada vez ela vai se fechando mais e vai se fechando num modelo cada vez mais limitado, assim. Então, assim, é como você entrar dentro de uma prisão e vai descendo cada vez mais, você tranca tudo e aí, né, como vai sair depois? Vai ser igual aquela pessoa da caverna. Então, a gente volta para o mito da caverna. Está na caverna e nem sabe o que está lá, acha que ela é a realidade. Essa é a nossa situação, então esse mito é atualíssimo, né? Outra coisa que você menciona é que a escola, tal como ela, assim, o que virou a escola pública brasileira hoje, é um ambiente que coloca em risco, inclusive, a integridade física, psíquica das crianças, né? E que o homeschooling, muitas vezes, ele é escolhido por pais que querem proteger as crianças desse universo de degradação mesmo da escola. Você tem violência, você não tem professores presentes, ensino não precisa nem dizer, e você tem tráfico de drogas, vida sexual precoce, todo esse tipo de coisa que as famílias que querem proteger os seus filhos acabam optando pelo homeschooling por essa questão, por a escola ter se tornado um ambiente nefasto. Contudo, você menciona também que não adianta muito a gente ter uma lei para regulamentar o homeschooling se os pais vão ter obrigação de prestar contas do ensino a uma instituição centralizada, né? Então, eu queria que você comentasse esses dois paradoxos, né? É claro que o homeschooling não é a situação das escolas que justifica a educação domiciliar, é algo mais amplo, né? Ainda que muitos pais escolham por esse caminho. E segundo, o que adianta a gente ter aí uma lei que se diz pró-homeschooling, como essa que foi recentemente apresentada ao Congresso, se a gente tem como obrigação seguir a BNCC, digamos assim, ou seja, estar de acordo e ensinar nossos filhos o que um grupinho ali de pessoas definiu como modelo educacional para o país todo. Bom, em relação a esse processo de solução da educação, esse processo muitas vezes de essa realidade de se encontrar escolas caóticas, né, vale a pena dar uma olhada no livro do Pascal Bernardin, que ele mostra vários projetos, vários estudos de se estabelecer um controle educativo assim
de mudança de comportamento em escala global. Maquiavel Pedagogo. Maquiavel Pedagogo, do Pascal Bernardin. Ele mostra, existe um estudo ali que comenta o seguinte, para se fazer uma transição de valores, uma mudança de comportamento em larga escala, você vai ter que bagunçar os valores no âmbito da educação. Então, por um momento, vai haver aparentemente uma situação de caos, de descontrole, né, da impressão que a educação está piorando, mas na verdade isso é apenas um tempo requerido para que a transformação se complete e que a gente possa operar essa mudança de comportamento nas pessoas no âmbito da educação. É claro que essa mudança de comportamento, ela é induzida, certo? Ela não é uma escolha que as pessoas são colocadas para escolher assim, você quer, né, que seus filhos mudem, tenham esses valores. Não, é uma engenharia social mesmo. Então, o que a gente vê nas escolas, se a gente lê, né, esse tipo de projeto e esse tipo de diagnóstico da situação como um projeto deliberado para criar caos, para você criar uma mudança de comportamento, para você ter um controle maior, né? E você olha a realidade das escolas hoje, você, no mínimo, né, se você tem alguma consciência, você vai ficar muito preocupado, né, e vai procurar uma alternativa para isso. Ou vai procurar, pelo menos, entender o que está acontecendo. Então, as escolas estão nessa situação. Não é apenas que as escolas estão numa situação ruim, elas estão envolvidas num projeto de transformação, de manipulação mesmo, política em escala muito grande, né? E claro que uma lei do homeschooling, por si só, ela tem pouca efetividade contra, enfim, um projeto tão grandioso, né? E claro que o homeschooling, apesar de ele ter conseguido, assim, nas últimas 2, 3 décadas, né, vários países passaram a adotar o homeschooling, se tornou possível como legislação, mas sempre há grupos querendo cortar. Então, por exemplo, na França agora, o presidente Macron já estava dizendo que precisava regulamentar, talvez proibir o homeschooling na França, né? Então, a desculpa é porque tem que lidar com o radicalismo islâmico. Então, assim, ao mesmo tempo que é difícil você tem que lutar durante um bom tempo para fazer as leis existirem, para dar um certo respaldo. Elas estão sempre ameaçadas, então a gente tem que estar sempre vigilante. Esse é o preço da liberdade, né? Por outro lado, muitas vezes a própria lei ela é usada para sufocar a prática, né? Ou para colocar tantos pesos e tantos entraves, ou tantos controles, né, que talvez fique mais fácil você deixar na escola. Então, nunca se pode descartar, e os inimigos do homeschooling, eles vão procurar fazer isso mesmo. Esse controle, muitas vezes, ele pode ser, inclusive, mais efetivo no homeschooling, porque na escola, muitas vezes, a situação é de caos mesmo, entendeu? Então, pelo homeschooling é possível, às vezes, você colocar, né, uma lei nacional, e você impõe várias coisas, né, condutas, obrigações muito mais pesadas aos pais do homeschooling, né? E aí muitas absurdas. O primeiro projeto de lei que foi colocado, ele é muito sem sentido. Não tem sentido nenhum, né? Você tinha que mandar, sei lá, um relatório para alguém em Brasília que você não sabe quem é, se ela vai aprovar, por que não vai aprovar, entendeu? Fazer provas de um conteúdo que não é o que você está escolhendo como válido. Isso realmente faz perder sentido o homeschooling. Né? E eu digo que, por mais que seja difícil fazer o homeschooling, muitas vezes, pela dificuldade de uma família, né, o fato é que eu fico espantado, por exemplo, com os meus filhos, muitas vezes eles conseguem coisas que na minha época eu jamais tive, assim. Por exemplo, a possibilidade de ler bons livros de literatura, né, isso é fácil de fazer com as crianças, mas olha, na escola tinha assim, 4 livrinhos de literatura infantil ou infanto-juvenil durante um ano, entendeu? Então, em certos aspectos, assim, por mais difícil que possa ser o homeschooling, olha, a vantagem dele é muito grande, né? E é importante que a gente tenha liberdade, porque, de fato, se o Estado colocar a mão ali e colocar a mão pesada, com certeza vai estragar tudo, porque o Estado nunca conseguiu criar nada em matéria de educação. Isso é sempre iniciativa de estudiosos, de pessoas devotadas ao estudo da sabedoria, né? Que criaram isso, que criaram meios de perpetuar,
O Estado ele intervém num segundo momento, para regulamentar, para pôr a mão, para tributar, para fazer várias coisas. O Estado não cria nada disso, nunca criou. Então, se o Estado começar a entrar no homeschooling também, vai estragar, porque o Estado ele só serve para isso, ele serve para regulamentar, enfim, ele não tem uma ação criativa no âmbito da cultura. Mesmo porque ele é uma entidade abstrata, né? E aí, se você pensar que as pessoas que estão no Estado são burocratas, a criatividade brota do indivíduo sempre, né? Então, você não tem como, sendo um burocrata e tendo como missão criar regulamentações, como você está dizendo, de repente ter aquele momento de inspiração que te leva a uma ideia criativa que pode, de repente, ser benéfica aí, na educação, por exemplo. Não tem como, né? Não tem. Eu te digo que, assim, a educação, ela está se burocratizando muito. Eu falo isso pela experiência como professor universitário. Né? Boa parte do tempo é gasto com comissões, com relatórios, com reuniões, então, se perde muito tempo com isso. Eu imagino que uma pessoa que entra no Ministério da Educação ou entra em algo parecido, ele praticamente vai consumir o seu tempo na burocracia. Não tem possibilidade quase dele estudar, assim, se a pessoa for muito obstinada. Então, assim, eu sinto até pesar por aqueles que entram e às vezes para um dever de caridade, né, entra lá às vezes para ajudar, no melhor dos casos, mas que condições que essa pessoa vai ter de conduzir um processo cultural? Não, a pessoa vai fazer um serviço burocrático, né? Então não vai ter uma ação criativa de forma alguma na cultura. E, infelizmente, a educação precisa sair dessas travas, senão nós estamos realmente em maus lençóis. Uma coisa interessante que você menciona no capítulo 7, bom, você estava falando desse pessoal, dos inimigos do homeschooling, eu lembro que eu me choquei, assim, no dia que eu vi uma mensagem da ONG Todos pela Educação, aquela lá, presidida pelo Haddad, o pessoal dele, em que eles comemoravam o fato de o homeschooling não ter sido, digamos assim, reconhecido ali pelo STF, né? Foi uma votação que não teve. Na verdade, foi o resultado final de um processo, né? E ali a gente não teve nenhum tipo de solução. E eles fizeram uma postagem no Facebook, eu me lembro, dizendo: felizmente as crianças não vão perder o direito de estar na escola e não sei o quê. Um negócio assim que parecia vindo do Hitler, sem brincadeira, parecia do Estado nazista. Quer dizer, era uma entidade, uma ONG, comemorando o fato de que os pais não teriam digamos assim, uma legislação, ou pelo menos uma jurisprudência que os protegesse de processos pelo fato de eles não matricularem as crianças, sendo que, conforme você diz no livro, a nossa Constituição de 88, com todos os efeitos que ela tenha, ali você percebe que o homeschooling, a liberdade educacional é plenamente prevista, né? Então, como é que você vê essa contradição plena que a gente tem hoje? A gente tem uma Constituição que permite e a gente tem ONGs que se dizem pró-educação e que comemoram a falta de liberdade dos pais de definirem como vai ser a educação dos filhos. Bom, o julgamento do STF, ele partiu desse princípio de reconhecer a constitucionalidade, porque não tem como olhar a Constituição e dizer que ele é incompatível. Não dá, então, né? O que ele mostra é que não existe uma regulação, não existe uma lei. Então, este é o problema, né, do homeschooling. Então, nossa Constituição é plenamente compatível, né? Porém, e você citou também a Alemanha nazista, né? Justamente... o Todos pela Educação teve uma atitude Heil Hitler ali, né? E, de fato, na Alemanha, né, o homeschooling foi proibido na época do nazismo. E até hoje continua. Certo? Aí você entende um pouco o que significa a proibição do homeschooling, né? Essas entidades, como, por exemplo, Todos pela Educação, hoje estou compreendendo melhor isso. O que eles dizem, de fato, é o contrário do que são. Então, Todos pela Educação, no caso, significa o quê? Nós pela educação. Cada vez menos gente pela educação e a maioria sem voz na educação. Essa é a realidade, de fato, né? De muitos que lutam pelo homeschooling, porque querem o quê? O controle monopolista, um controle que eles lutaram para obter durante muito tempo, né, dos processos
que levam à regulamentação da educação e à condução, a produção de material didático, né, influência nas leis. Então, existem entidades que recebem bastante dinheiro, né, dinheiro do governo, de entidades privadas, que estão militando contra o direito da maioria das pessoas de ter voz na sua educação, na educação dos seus filhos. Essa é a realidade nossa, né? E cada vez mais eu entendo, então, que o discurso realmente feito, é o contrário do que significa. Uhum. Então, enfim, né? Não tem nem o que dizer, né? E é engraçado porque é o mesmo tipo de gente que defende a tal da diversidade. E como você diz muito bem no livro, acho que lá pelo capítulo 6 ou 7, se eu não me engano, você diz assim, bom, essas pessoas que falam de diversidade deveriam defender o homeschooling, porque justamente ele permite a liberdade dos métodos, né, das abordagens, como você mencionou duas, mas a gente sabe que há mais, né, ou você pode combinar as abordagens, etc. E aí, e também tem essa questão de, você menciona também o quanto que para algumas crianças, ou que são deficientes, ou que tenham alguma formação neurológica específica, a escola acaba sendo uma tortura, acaba sendo um lugar onde elas não têm rendimento, e aí o natural seria que se recomendasse a educação domiciliar para que essas crianças não perdessem a oportunidade de se desenvolver, né? Justamente porque elas são diferentes e elas precisam de um tratamento diferenciado. Então, o que eu queria também que você falasse um pouco é sobre essa contradição. Como é que você combina discurso sobre a tal da diversidade cultural com este discurso claramente contrário à liberdade dos pais de decidirem qual vai ser a linha de educação dos seus filhos? Bom, eu tratei um pouco desse tema no Contra a Escola, né? E acho que é um pouco na linha daquilo que eu falei. Hoje o discurso adotado, ele é para dizer o contrário do que ele enuncia. Uhum. Então você adota um discurso de tolerância quando você é completamente intolerante em relação às saídas que não sejam as suas, né? A diversidade também significa suprimir a diversidade de pensamento. Então, até tem um capítulo do meu livro que chama-se O Império do Relativismo. Claro, se é império, não é relativismo, entendeu? Então, essa é a realidade que nós temos que lidar mesmo, e ela é feita para confundir o pensamento, e é feito para, assim dizer, é uma espécie de uma chantagem, né, para que a pessoa se sinta constrangida a aceitar algo que, na verdade, no fim vai gerar o contrário do que se propõe, né? E, bom, é isso que a gente encontra hoje, assim, não só na educação, isso está na nossa vida cultural de modo geral. Né? Então você é contra as notícias falsas porque você quer ter o monopólio das notícias falsas, e assim vai. Exato. Inclusive, você como professor de literatura, como é que você lida, né? Você fala do conceito de tolerância repressiva do Marcuse nessa obra, né? E diz que ele está por trás da remodelagem do discurso, ou seja, dessa criação de um padrão de linguagem que é o que a gente chama de politicamente correto e tal. Agora, como é que isso pode afetar a história da literatura? Como é que a gente vai ter poesia? Como é que a gente vai ter literatura se a gente tem aí em plena ação a prática da tal da tolerância repressiva idealizada pelo Marcuse? Então, é justamente isso que acontece no âmbito dos estudos literários. São pessoas cada vez mais abertas e tolerantes, certo? Que vão estudar os clássicos, quando pegar os clássicos da literatura, vão mostrar todos os preconceitos que estão presentes ali nos clássicos. Né? Isso é história literária agora. É claro que a gente não pode generalizar, claro, né? Mas isso é uma prática crescente, de você, então, olhar nos clássicos, os clássicos como, enfim, instrumentos de perpetuação de modelos de relações de poder, de relações de intolerância, né? De preconceito, etc. Valorização de cultura de massa, muitas vezes de uma qualidade baixa, né, de um efeito muito transitório na cultura, eles têm que ser colocados no mesmo nível, porque você não pode mais fazer julgamentos de valor que diferenciem entre obras, né? E, na verdade, o que isso acontece é um julgamento de valor contra obras que constituíram o diálogo da nossa cultura, e a valorização de outras, enfim, para impor uma nova linha, entendeu? Então, é sempre essa duplicidade da linguagem, essa tolerância repressiva é o que acontece de fato
na literatura, eu creio que praticamente nos principais setores da cultura, né? E a gente percebe, então, que muito da formação literária das crianças está nos livros didáticos e nos livros infantis, livros feitos para a escola, livros que estão à margem do diálogo cultural, livros que não têm efeito, entendeu? Então, é uma formação literária, em geral, inócua, quando não é também cheia de manipulação subreptícia, assim. E nesse caso, veja só, você falou muito do valor da educação clássica, né? E ali você tem a formação da pessoa, da personalidade individual, etc. E ao mesmo tempo, quando a gente fala de escola, de sistema nacional, de base nacional curricular comum, a gente está falando de uma formação que é massificada, né? Quer dizer, é uma e todo mundo tem que se virar para se adaptar. É o contrário de você ter criatividade, diversidade, etc. Então, assim, realmente a gente pode reduzir a uma briga política, né? A luta, a defesa da formação da personalidade individual contra a defesa da formação massificada para gerar grupos com comportamentos automáticos. No fundo, é de um embate político que se trata. Exato. A ideia, por trás de tudo, quer percebam ou não, eu imagino que a maioria das pessoas não percebe isso, inclusive, né? Você tira realmente o foco na formação da personalidade, ou seja, naquilo que é de individual, de único em cada um, que vai ser, inclusive, imprevisível, para a transformação de pessoas previsíveis, que têm um pensamento já definido, um comportamento já aceitável, né, de antemão. Então, essa é a realidade, porque justamente as pessoas têm uma visão cada vez mais estreita das possibilidades, e muitas acreditam mesmo, né? Eu imagino que a maior parte dos educadores, de boa fé, acha que estão fazendo o possível, né? Mas existe, de fato, né, um estreitamento cada vez maior em todos os âmbitos, né? Assim, as pessoas não têm noção mais das possibilidades humanas, porque não conhecem, né, modelos que realmente perduraram, são capazes de sobreviver à passagem do tempo, que constituíram noções que são fundamentais para nós. Então, as pessoas começam a ter, não é só que as pessoas estão iguais umas às outras, isso seria até uma coisa, muitos sentidos, inócua. O que a gente percebe hoje em dia, que está chegando na universidade, né, os jovens com problemas psíquicos graves, às vezes. A despersonalização no ser humano, ela é muito grave. Ela gera uma insatisfação, a pessoa vai ou à beira do colapso, ou entra no colapso direto. Então, vidas que são, assim, destruídas por conta do estrangulamento de possibilidades, porque nós precisamos, né, de algo que responda à nossa natureza, e a nossa natureza ela não é feita para qualquer coisa. Então, isso é um problema sério, no meu entender, mais do que a gente imagina, assim, à primeira vista. E você, inclusive, você menciona que, pelo menos pelos estudos que a gente tem nos Estados Unidos, quando a gente vai observar o desempenho e o próprio comportamento psíquico das crianças que foram educadas em casa nos Estados Unidos, tanto nos colegiais, né, nos colleges, quanto nas universidades americanas, né, você diz que o desempenho delas é superior às outras, as que vieram da escola regular, e essa tendência se manifesta desde os anos 80 e persiste, a socialização é perfeitamente boa e mais, elas têm níveis mais baixos de depressão. Então, realmente, quando você está sujeito a uma educação massificada, a possibilidade de você cair no niilismo é infinitamente mais alta, né, do que se você tiver direito a, pelo menos, tentar entender o que é a educação, tendo acesso a uma formação decente, né? Seja para um tutor, seja numa escola responsável, seja em casa, né? Talvez. Inclusive, por exemplo, Estados Unidos e Canadá, o nível de participação política é maior também desses, sim. enfim, adultos que vieram do homeschooling, né? Então, isso mostra que, de fato, ele não age contra a socialização das crianças, isso é um mito colocado ali, como vários outros, para tentar impedir a prática, né? E essa questão de você ter um desenvolvimento saudável,
saudável, assim, na vida normal, as pessoas têm problemas, as famílias têm Claro, problemas, claro. existem doenças, às vezes morte, problemas existem. O problema é você conseguir reagir a isso, saber que isso é parte da sua vida, Uhum, né? E muitas vezes as crianças hoje não são preparadas para isso. Né? uhum, Elas vivem num ambiente escolar, muitas vezes é fictício nesse ponto. As crianças, elas estão desde muito pequenas na escola, às vezes poucos meses de idade. Então passam aquela idade que é a idade da vitalidade, da espontaneidade, uma vida toda regulada, sem momento de privacidade e sem uhum, convivências realmente pessoais, ou seja, naquele ambiente em que você vale por quem você é, uhum, né? Porque assim, na escola você pode trocar os alunos, né? Mas na família você vale por quem você é. E esse uhum, tipo de convivência, no meu entender, é muito importante. E seja a prática de homeschooling ou seja que você mande o filho para a escola, é importante que a vida familiar seja um elemento estruturante da personalidade, né? Porque a uhum, pessoa aprendeu a conviver, ter aquela relação como pessoa. Essa é a uhum, relação que vale. Que nas outras relações a gente faz isso durante os negócios, na vida pública, né? Mas não é uhum, o que realmente vale para a pessoa. E o fato é que essa diferença sobre ter mais ou menos depressão, no meu entender, tem a ver com essa diminuição do espaço de convivência genuinamente pessoal que nós temos hoje em dia na nossa sociedade, de modo uhum. geral, com a presença da educação desde pequeno na escola. Fausto, para encerrar, eu queria que você contasse um pouquinho para os nossos leitores algumas histórias engraçadas, assim, da prática da educação domiciliar com os filhos de vocês, né? Quem que se ocupa mais? É você ou a sua esposa? É a mãe ou o pai? Qual é o papel? Enfim, eu estou vendo uma biblioteca atrás de você, uma mesa de trabalho, quer dizer, vocês criaram dentro de casa um ambiente, como é que vocês lidam com rotina, enfim, como que é no dia a dia tocar a educação de crianças de várias idades e em níveis diferentes de aprendizado aí? Ó, eu digo o seguinte, é importante quem se interessa, né, pelo homeschooling, conhecer bem o assunto. Então, procurar pessoas que praticam homeschooling ou que conhecem o assunto, né, comprar livros para ter uma noção de como funciona. Existem livros que, por exemplo, ensinam, ajudam porque a família tem que ter uma rotina, certo? Uhum. E a preparação da rotina, isso é coisa da minha esposa, né? Que estudou esse assunto e que pensou em planejar então, a rotina familiar, que é a parte dos estudos, tem a parte da arrumação da casa, né, tem a parte de atividades fora de casa, né, tudo isso tem que ser Uhum. pensado. E tem também o conhecimento um pouco sobre educação, pesquisar Uhum. materiais de educação, Uhum. livros que sejam valiosos, que nós tenhamos que adquirir para deixar disponível para que as crianças, né, então, livros de literatura, no meu caso, acho muito importante para uma formação boa, ter livros de literatura. Então, as crianças aqui estão sempre lendo livros de literatura, né? Livros Uhum. de história, mas de preferência livros que tenham um valor na cultura, que não Claro. sejam, né, são livros de bons escritores, né? E boas traduções também. Uhum. Então, para a parte de organização, né, minha esposa é que leva isso à frente, né? Eu Uhum. também, como eu passo boa parte do tempo em casa, também me envolvo, né, com a educação das crianças, né? Boa parte das famílias não é isso que acontece, em geral é a mãe que fica, Uhum. né? Ou pelo menos um dos pais tem que ficar em casa, né? Uhum. E bom, aí a educação domiciliar se adapta a cada família. Então tem família em que tem uma disciplina mais rígida, né? A hora para acordar certinho. Nosso caso aqui tem um pouquinho de confusão, né? Então não temos aquele horário tão rígido, né? Não acordamos cedinho, então às vezes as crianças acordam mais tarde, mas também podem ficar mais tarde lendo, né? Uhum. Às vezes elas estudam de manhã, às vezes não, de manhã vai limpar a casa, vai fazer alguma outra atividade, estuda à tarde. Nós temos também alguns professores, né, tutores contratados para poder Ah, ajudar sim. também. Então tem Uhum. professor de línguas, né, que Uhum. ajudam também. E eu acho muito importante que tenham possibilidade de estudar línguas, né, além do português, porque isso abre uma perspectiva muito grande das crianças. Então, enfim, vários elementos, assim.
É uma organização, né? A família, na verdade, não é necessariamente que a família vai fazer o papel do professor, é o diretor, é o coordenador e, eventualmente, o professor, né? Você, na verdade, vai organizar a rotina de estudo das crianças, né? É esse o trabalho. Sim, eu acho importante a mediação, ou seja, onde tem Uhum. alguém que tem experiência do assunto e conhece, o rendimento é muito melhor em quem aprende. Você não pode simplesmente deixar, então, assim, a educação pela descoberta, ela tem, até um certo ponto, ela é importante, né? Mas, por exemplo, quando se trata de habilidades que a criança vai ter que adquirir, precisa de um acompanhamento, né? Está fazendo alfabetização, né? Está aprendendo algumas coisas de matemática, então a matemática é importante você acompanhar. Em um certo ponto, o filho começa a perceber, a entender, ele mesmo consegue ir com as próprias pernas, mas ele precisou daquela mediação. Então é importante essa mediação, né? Seja do pai, seja da mãe, seja de um professor, né? Então vai depender de cada situação. Então a gente procura a melhor alternativa assim em cada situação, lembrando que assim como na escola também nem sempre o ambiente é perfeito, em casa também, né? O normal da família é ter os problemas e a gente procurar lidar com eles também. Tá ótimo. Fausto, muito obrigada por essa entrevista. Eu vou recomendar de novo a opção pelo homeschooling, esse livro que vocês estão vendo aqui, tá? Isso é o mínimo, é uma introdução para que, no mínimo, vocês entendam do que se trata, por que o homeschooling hoje se tornou um movimento, mesmo sendo uma tradição milenar, e por que é um movimento que tem tantos inimigos, tá? Parabéns aí pela obra, você conseguiu, em poucas páginas, dar um excelente panorama para as pessoas que não entendem nada do assunto, estão totalmente enredadas por aqueles mitos e gostariam de se libertar deles para ter uma visão um pouco mais apurada sobre o tema. Bom, Bruno, eu que agradeço, então, a oportunidade, né? Também recomendo, né? Leia o livro. Né? Enfim, mas quer seja o homeschooling ou não, é muito importante que a gente abra os olhos para a necessidade de se pensar nas questões de educação. Né? Porque justamente isso nós estamos sendo deixado de lado nesse processo. E a gente deixa de saber quem nós somos e para onde nós vamos. Então, não, o assunto é homeschooling, mas eu também procuro fazer um panorama da educação escolar e da direção que está indo o processo educativo na nossa época. Então, acredito que ele tem o valor nesse sentido também, né? Mas é isso aí, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo espaço aqui. Sou eu que agradeço.